do Senhor, meus irmãos, que é o presbítero Francisco. Estamos hoje com a incumbência de trazer a pré-aula da lição de número 4 dos adultos, 23 de janeiro de 2022. Título da lição: A estrutura da Bíblia. O texto áureo está em São Lucas 24:44, que fala assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. São Lucas, capítulo 24, verso 44. Vamos para nosso comentário, lembrando que a leitura bíblica está também em São Lucas, capítulo 24, do 44 ao 49. Introdução. A Bíblia Sagrada foi escrita em hebraico e em grego, com algumas partes em aramaico. Tudo isso levou cerca de 1.600 anos para que todos os livros estivessem organizados, compilados, da forma como nós temos hoje, e conduzimos, e lemos, pesquisamos, estudamos. Então é a nossa Bíblia. Levou cerca de 1.600 anos para que estivesse concluída. Vamos para o primeiro tópico. Como a Bíblia está organizada? Subtópico 1. Definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem origem no vocábulo grego e também no vocábulo do latim. Ambos têm ideia de livro. Então, encontramos aí muitas das vezes a palavra biblos e também a palavra biblion, que significa livro, papiro, biblion, papiro, pergaminho. E a expressão tá Bíblia é o plural de biblos, ou seja, os livros. No subtópico 2, o cânon da Bíblia. A expressão cânon procede do hebraico. Tem sentido de vara de medir. Tem também o termo grego, que significa régua. Então, desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliar para identificar os livros sagrados. Então, quando nós lemos aí o cânon hebraico, o cânon sagrado, são os livros bíblicos, todos identificados, foram avaliados, identificados como livros inspirados por Deus. No subtópico 3, temos os 2 testamentos bíblicos. É muito comum se ouvir a palavra testamento. E o que é um testamento? Testamento, no termo jurídico, é um documento que alguém faz deixando seus bens para os outros. E após sua morte, aqueles bens já estão predeterminados para aqueles que irão usufruir. No testamento bíblico, no caso do testamento bíblico, a palavra já tem um outro significado, assumindo o sentido de pacto ou aliança de Deus para com a humanidade. Então, parte de Deus para a humanidade. Então, são os testamentos bíblicos. Vamos para o nosso tópico 2, o Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento, subtópico 1 do ponto 2. Existe uma classificação que facilita e ajuda na localização dos livros e textos sagrados. Claro que essa classificação foi feita muito tempo depois. Então, nós temos hoje os seguintes grupos. O grupo Pentateuco, composto por 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia. Depois temos o grupo dos livros históricos, composto por 12 livros. Em seguida, vem os livros poéticos, com 5 livros. E temos também os livros proféticos, com 17 livros. Dessa forma, o Antigo Testamento encerra 39 livros no seu conjunto. Subtópico 2 do tópico 2. A canonicidade do Antigo Testamento. Então, existem 3 fatores básicos na avaliação de um livro canônico. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é aplicado essa mesma regra. É necessário saber se de fato
Esses livros, eles guardam uma ideia, se eles guardam a união, a unidade entre si, falam do mesmo assunto, tratam do mesmo assunto. Então, primeiro, desses fatores básicos, primeiro é a inspiração divina. Então, o apóstolo São Pedro, capítulo 2, ou melhor dizendo, capítulo 1, versículo 21, no segundo livro, ou segunda carta do apóstolo Pedro, né, carta universal. Então, ele diz que a Escritura é divinamente inspirada. Pedro, um dos apóstolos, um dos que estiveram com Jesus Cristo, ele traz essa palavra segura de que as Escrituras, elas têm inspiração divina. O segundo ponto para saber se um livro tem, se ele guarda essa canonicidade, é o reconhecimento do povo de Deus. Então, o povo de Deus reconheceu que esses livros, desde o princípio, eles guardavam a palavra de Deus, eram a palavra de Deus, né? Eles eram a palavra de Deus, esses livros que foram guardados, que foram identificados, foram avaliados e de fato comprovados. E o povo de Deus reconheceu que eram livros inspirados por Deus. E o terceiro ponto é a preservação pelo povo de Deus. Então, esses livros também foram preservados. Ainda que muitas das vezes se encontrem aí algum documento, alguns achados, tudo isso só vem a comprovar, vem a afirmar todos esses pontos, que os livros sagrados contidos na Bíblia, eles encerram. Então, a confirmação desses 3 pontos revela que, desde o início, os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados por Deus. Subtópico 3. Particularidades do Antigo Testamento. Aqui diz o nosso comentarista que foi quase todo escrito em hebraico, com alguns trechos em aramaico. O último livro do Antigo Testamento foi o livro do profeta Malaquias, escrito por volta do ano 430 a.C. Então, o profeta Malaquias encerra os livros do Antigo Testamento. Vamos para o nosso tópico terceiro e último, o Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, os livros do Antigo Testamento, como também o livro do Novo Testamento, como os do Antigo Testamento, também recebem uma classificação. Tudo isso facilita a vida do leitor da Bíblia, de modo que estão eles assim distribuídos. O grupo dos livros evangélicos, ou melhor, o grupo dos evangelhos, dos 4 evangelhos, de Mateus até São João. Então, esses 4 evangelhos, o evangelho Mateus, Marcos, Lucas e São João, composto por 4 livros. Em seguida vem o livro histórico. Aqui no Novo Testamento temos apenas um livro histórico, é o livro de Atos. Depois temos as epístolas ou cartas, onde temos as cartas do apóstolo São Paulo e também temos as cartas gerais. E depois temos o grupo ainda, ou melhor dizendo, o livro da Revelação, que é o 4º aqui dos grupos do Novo Testamento. Então nós temos evangelhos, histórico, epístolas e revelação, que é composto de um livro só. Assim nós temos no Novo Testamento 27 livros. E somando aí o Novo Testamento e o Antigo Testamento, são 66 livros considerados inspirados e sagrados. E este conjunto está fechado. Ainda que alguém tente fazer reformas, mudar, esses livros eles são considerados sagrados desde a igreja primitiva. E assim nós também os consideramos e não aceitamos tais mudanças. O ponto 2
do tópico 3, a canonicidade do Novo Testamento. Segue os mesmos critérios adotados para o Antigo Testamento, ou seja, inspiração, reconhecimento e preservação. A igreja primitiva, alicerçada no fundamento dos apóstolos e profetas, reconheceu e preservou os livros canônicos, adotando-os nas reuniões e cultos. Então, assim como nós fazemos, né, a igreja primitiva fazia e nós continuamos fazendo, utilizando os mesmos livros, né, do Antigo e Novo Testamento, conforme está fechado no cânon sagrado. Ponto 3. Particularidades do Novo Testamento. Todos os livros foram escritos em grego koiné, um dialeto comum em toda a região de cultura grega. O último livro do Novo Testamento é Apocalipse, escrito em torno do ano 96 da nossa era, da era cristã. Muito bem, irmãos, para concluir, a Bíblia Sagrada é composta de 66 livros. Comprovados os critérios de avaliação da canonicidade, isso confirma que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Amém? Então, a nossa Bíblia é a palavra de Deus e nós devemos ler, guardar e praticar, pois é a nossa fé e também é a nossa prática cristã. Deus abençoe os amados. Pai do Senhor.